O que o investidor pode enxergar para a tomada de decisão com esse índice, professor? Bom, eu acho que é difícil responder para ele sem voltar um pouquinho no que nós dissemos, né? Se ele olha para o índice, ele está olhando para o futuro da indústria. Vamos brincar com o Dark aqui agora. Ele está andando 33 anos no tempo, entendeu? Então, se ele olhar para o índice e ver que boa parte da carteira dele está presente nesse índice, de alguma forma ele tá olhando para o futuro da indústria. Se ele perceber essa desconexão, ele está ainda na velha indústria de fundo imobiliário. Isso não quer dizer que seja ruim, mas à medida que o tempo for passando, ele vai tendo cada vez mais dificuldade de comprar cotas de uma maneira mais razoável, a liquidez vai só esvaindo, ele vai perder a cobertura. Tem muita casa de análise que já falou para mim, que andei conversando, que os caras já estão deixando de lado um monte de fundo com menos de 5, 10 mil cotistas, 5 a 10 mil cotistas. Tá certo? A Suna ainda faz boa parte da cobertura. A gente deixa de lado quando o gestor não quer falar, né? Ou seja, o gestor não quer publicar relatório, o gestor não dá nenhuma informação adicional, aí nós também não podemos fazer nada. Mas tem muito fundo aí que vai ficar abandonado porque não vai ter cobertura, tá? E não vou te negar, não. A gente faz aqui o panorama semanal em que a gente coloca todos os fatos relevantes. A gente já tem conversado sobre tirar alguns fatos relevantes desses fundos que já não tem muita coisa a acrescentar. E dentro do gráfico de dispersão, às vezes as pessoas pedem para a gente incluir alguns fundos, e a gente sempre fala o seguinte: ele não tem dividend yield distribuído em 12 meses. Então não faz sentido colocar no gráfico de dispersão, porque ele está completamente fora da média. Então é coisa que, quando você afunda um pouquinho mais a colher, você vê que já não serve mais. A gente vira e mexe, a gente recebe às vezes de um cliente aqui, de um assinante: professor, eu tenho um fundo tal. Aí você vai ver que os caras é um pouco mais antigo na parada, né? E vocês pararam de falar sobre ele. Aí você vai ver, tem que explicar para o cliente que o fundo não publica mais relatório gerencial não sei quanto tempo, isso que aquilo, tal. Então, mas às vezes a gente acaba reconsiderando, e por causa, às vezes, de um assinante, a gente começa a falar de novo do fundo, entendeu? Porque a gente aqui é bem, como eu falei, a gente foca muito nessa questão da indústria de fundos imobiliários, mas a gente sabe que em algum momento ele vai ficar para trás, ele vai se perder lá no, como é que chama aquela caverna lá que perde lá quando entra naquela, tem um miolo lá que ele se perde, no Dark lá, mas tem um momento lá que ele se perde no tempo, ele cai num vácuo lá, tem um nome disso.